O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Eu os convido a abrirem a palavra de Deus em Êxodo capítulo 34, dando continuidade à nossa série de exposições no livro de Êxodo. Estamos no momento da grande sessão que nós resumimos na palavra habitação, tendo libertado um povo do Egito, o Senhor Deus faz com ele uma aliança e prepara o seu povo, através de Moisés, para habitar no meio deles e peregrinar com eles até Canaã. E nós estamos no capítulo 34, nós leremos do verso 10 até ao 28, pelo menos até aí. Na verdade, vamos ler apenas até o verso 17, mas o que vamos tratar cobre todo este capítulo. Então disse: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo... Que coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele, para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam também os teus filhos se prostituam, que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Amém. Você concorda comigo que reformar é bem mais trabalhoso do que construir? Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de fazer uma reforma na sua casa. Uma reforma que realmente, desde o simples pintar novamente, massar e pintar, com você morando dentro, é muito complicado. Mas quando é uma reforma ainda maior, não é? Nós temos que derrubar paredes, temos que quebrar paredes, antes de levantar outras, lidar com o barulho de instrumentos dos que estão trabalhando na obra, lidar com a poeira que se levanta e se espalha sobre a casa, com o trabalho para tirar os entulhos. É bem mais complicado reformar do que construir. Agora, pense comigo, como é difícil consertar uma relação conjugal, reformar um casamento, sobretudo uma relação que foi implodida pelo adultério. Ter que lidar com a vergonha do escândalo, voltar à paz em meio aos ruídos dos comentários maldosos e ao barulho do coração ressuscitando mágoas profundas. Enfrentar o desafio de recuperar a confiança. E o desafio é grande tanto para quem foi traído em confiar de novo, como para quem traiu em recuperar, resgatar a confiança. É muito difícil. É muito complicado e dificilmente se consegue sem ajuda. Meus irmãos, esse é o contexto da passagem que nós lemos, para quem está acompanhando todos os domingos.
Israel vive um momento difícil, um momento crítico pela quebra da aliança. Israel foi uma esposa adúltera que traiu o esposo na noite de núpcias, enquanto Moisés lavrava as tábuas da lei, lá no cume do monte. Israel fez para si um bezerro de fundição e se prostituiu após esse bezerro, atribuindo a ele a libertação que o Senhor lhes concedera. Então, este é o momento de quebra da aliança, mas atendendo à fervorosa intercessão de Moisés, o Senhor propõe aqui uma renovação da aliança, restaurando aquela relação fraturada pela infidelidade de Israel. E como nós vimos, esta última sessão que lemos, ela vai ser, obviamente, o tema da nossa meditação, mas nós tratamos dela brevemente na última mensagem. Eu quero lembrar a você que, nesse momento, nós estamos na renovação da aliança. E eu falei sobre isso como último ponto da nossa mensagem, porque esse texto, ele se divide em 4 partes, não é? Como nós vimos. Você tem o Senhor, o Moisés, depois intercede. Você tem no capítulo 34, depois da intercessão, o Senhor ordenando que Moisés se prepare. Então, na primeira parte do capítulo 34, é a preparação de Moisés para subir ao monte, a fim de receber a renovação da aliança. Em segundo lugar, nós temos a manifestação da glória de Deus de modo especial e privativo para Moisés, na qual o Senhor proclama o seu nome diante de Moisés. Terceiro, nós temos a intercessão de Moisés, mais uma vez, pelo povo, depois de adorar o Senhor, que se revelará a ele, versos 8 e 9. E quarto lugar, nós temos a renovação da aliança. E quando eu falei sobre esse quarto ponto, brevemente, na mensagem anterior, eu pontuei que o grande princípio aqui ensinado é a fidelidade de Deus em manter suas promessas, apesar da infidelidade de Israel. A aliança não pode ser quebrada. Ela é um laço inviolável. Ela é para toda a eternidade. Mas Israel não tem condições de obedecer, de manter a aliança, de manter-se fiel. Israel é corrupto e a sua tendência é sempre quebrar a aliança, trair o Senhor. Mas a aliança é, da parte do Senhor, um contrato soberano. E o próprio Senhor garante que, apesar da infidelidade de Israel, a aliança não pode ser destruída. E aqui nós temos uma primeira manifestação dessa grande fidelidade de Deus na quebra da aliança, no primeiro episódio de quebra clara da aliança por parte de Israel. Então, a grande ênfase aqui é na fidelidade de Deus em manter a sua aliança. Então, nesse sentido, você vai ver que essa fidelidade, ela se contrasta com a infidelidade de Israel. E eu ressaltei na mensagem anterior, e aqui quero mais uma vez lembrar, que nós temos aqui, na verdade, um vislumbre da futura nova aliança que mais tarde é profetizada por Jeremias e cumprida na obra de Cristo. Jeremias, mais tarde, vai falar nos mesmos termos em que o Senhor fala aqui. O Senhor está fazendo de novo uma aliança. Veja, no verso 10, ele diz: eis que faço uma aliança. Ora, ele já tinha feito a aliança, mas em Jeremias 31 a 34, o profeta diz: eis aí vem dias em que firmarei nova aliança com a casa dos vossos pais, convosco. Não segundo a aliança que fiz com vossos pais, as quais eles quebraram no dia em que os desposei, usando a linguagem do casamento. Esta é a aliança que eu farei convosco. Na mente de vocês eu vou imprimir as minhas leis. Eu vou fazer com que vocês andem nos meus mandamentos. O Senhor promete. Então, aqui ele não está fazendo exatamente uma nova aliança, é a mesma aliança, mas
há aqui claramente uma projeção em forma de sombra para esse fato de que, mesmo que Israel quebre a aliança, o Senhor há de renová-la, e isso aponta para a nova aliança que foi sancionada pela obra redentora de Cristo. E eu gostaria de convidá-los, agora falando mais detidamente desse ponto, e esse é o tema da nossa mensagem, a renovação da aliança. A renovação da aliança. Eu quero que você observe comigo que o que nós temos aqui de adicional, porque o Senhor vai repetir algumas recomendações, ordens e leis. Porém, nós temos alguns aspectos adicionais que chamam a nossa atenção para novos princípios, ou um reforço e aprofundamento de antigos princípios. Sempre que você tem, e aqui é uma dica de interpretação, sempre que você tem numa passagem a repetição de uma anterior, em primeiro lugar, Deus quer que você entenda a importância daquele tema, por isso ele está repetindo aquela mesma ordem ou aquela mesma história. E como há repetições na Escritura? E sabe por quê? Porque eu e você temos uma forte e crônica tendência de nos esquecermos. Por isso que nós precisamos de repetir o tempo todo para nós mesmos a palavra de Deus. Mas um outro aspecto importante na interpretação de um texto é que, quando você tem a repetição de um texto no outro, é importante você identificar o que essa repetição tem de diferente da anterior. Porque aquilo que ela tem de diferente é a sua contribuição para a teologia ou doutrina ensinada no texto anterior. Então, por exemplo, você tem os 10 mandamentos em Êxodo 20 e você tem em Deuteronômio 5. O que há de diferente? Em Êxodo 20, por exemplo, no 4º mandamento, está escrito: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E o Senhor atrela o mandamento à criação, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e no 7º dia descansou. Já em Deuteronômio, a palavra não é lembra-te, mas guarda o dia de sábado. O que isto faz? Acrescenta ao mandamento o fato de que, além de um memorial, é também uma obrigação e é algo para eu preservar de maneira permanente. Mas, em Deuteronômio, ao invés de falar sobre a criação, ele fala sobre a libertação do Egito. Porque o Senhor Deus, porque foste escravo no Egito, e de lá o Senhor tirou com mão poderosa e braço estendido, mostrando que, além da criação, a redenção também é outro evento divino a ser celebrado no dia do Senhor. Então, observe que quando um texto ele repete os mesmos ensinamentos, a mesma história, ele sempre o faz com algo peculiar, que é algo novo para nós. E é nesse contexto que nós precisamos entender que o que nós temos aqui é quase que uma repetição literal do que está em Êxodo capítulo 23, a partir do verso 20. Na verdade, a partir do verso 23, em Êxodo 20, a partir do verso 23, você vai ver que são as mesmas ordenanças, com palavras um pouquinho diferentes, mas as mesmas ordenanças. Deixe marcado aí Êxodo 23, para que nós tiremos melhor proveito. O que nós devemos considerar são os novos aspectos que nós temos nesse texto, que é uma repetição, tanto aspectos implícitos como explícitos no relacionamento de Deus com Israel. Então eu quero dividir essa exposição mostrando como neste trecho nós vemos Deus renovar a aliança. O que é aqui trazido da parte de Deus? O que é ensinado da parte de Deus? Eu quero dividir em 3 grandes pontos principais. No primeiro versículo que lemos, que é o 10º aqui, o versículo 10, nós temos em primeiro lugar o que eu chamo de glorificação do mediador. Então, nessa renovação da aliança, a primeira coisa que Deus faz é glorificar o mediador. Você está captando desde já. Eu estou trazendo uma frase
já com uma perspectiva canônica, mostrando um princípio que você pode aplicar até os nossos dias. Deus glorifica o seu mediador. É a primeira coisa que ele faz para renovar a aliança. Isso já nos ensina algo do Evangelho, certo? Então, em segundo lugar, você vai ter, a partir do verso 11 até o verso 17, uma advertência contra alianças escusas. Uma advertência contra alianças escusas. O que são as alianças escusas? O povo de Israel é advertido contra fazer aliança com os ímpios. E aqui eu quero trazer vai haver um destaque especial que é importante para nós e talvez seja a nossa principal ênfase em termos de aplicação. Há uma advertência contra alianças escusas. Escuso aí é com X, tá? Escuso com S é desculpa. Escuso com X é algo que é questionável, que não é lícito, por assim dizer, certo? Que é ilícito. Então Deus faz uma aliança, Deus faz uma advertência. Para que essa aliança seja preservada, vocês precisam se abster de fazerem aliança com aqueles que adoram outros deuses. Esse é o ponto. E em terceiro lugar, nós temos a ratificação dos memoriais de aliança. Ratificação dos memoriais de aliança do versículo, desde o versículo 18 até ao versículo 28. E o texto encerra com uma descrição da glória de Deus refletindo no rosto de Moisés. Talvez não nos detenhamos tanto nesse último parágrafo do capítulo 33, melhor dizendo. É 34, porque eu acredito que merece uma mensagem à parte. Porém, nós temos então esses 3 pontos e eu quero começar com o primeiro. O que Deus faz para renovar a sua aliança? A primeira coisa que Deus faz é glorificar o seu mediador. Você vai perceber desde o capítulo 33 que há uma espécie de elevação do status de Moisés. Para começar, e sabemos que isto é pela graça de Deus, porque Moisés é um pecador, Moisés mostra diante dessa quebra de aliança, dessa tragédia espiritual, dessa degeneração moral de Israel, que se entregou a uma orgia idólatra, Moisés parece crescer como mediador. Nós já falamos sobre isso, não vamos nos deter, mas observe que há uma espécie de multiplicação de intercessões de Moisés, porque ele intercede a Deus pelo povo desde o capítulo 32, verso 11, argumentando com o Senhor. Depois diz a palavra de Deus que no verso 30 do capítulo 32 em diante, Moisés diz: eu vou interceder por vocês. Observe que ele diz isso. Depois, no capítulo 33, verso 12 em diante, ele mais uma vez intercede a Deus. Porém, mais do que isso, ele diz: Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero ver a tua glória. E o Senhor diz: olha, ninguém pode ver a minha face e viver, mas eu vou revelar a minha glória de um modo superior, de um modo mais profundo do que você já viu até agora. E nós falamos sobre isto na semana passada, no domingo anterior. Mas você vai me ver pelas costas, mas a forma como eu vou revelar a minha glória é desvendando os meus atributos. Eu mesmo vou proclamar o meu nome diante de você. É o que vai acontecer nos versículos 1 a 9. E aí Moisés curva-se diante da revelação mais intensa do Senhor e adora, verso 8. E no verso 9 ele mais uma vez intercede. Observe aqui, se eu não perdi as contas, foram umas 4 vezes, no mínimo, que Moisés intercede. Então, o que é destacado aqui? O papel de mediador. Até aqui, Moisés, ele já tem um ofício mediador, mas ele havia atuado como libertador,
ele havia atuado como juiz, mas aqui nesses 2 capítulos, Moisés, de um modo especial, atua como intercessor. Ele se coloca na brecha entre Deus e Israel, para que Deus não consuma Israel pela sua ira. E mais do que isto, você vai ver no verso 10, que Moisés, que já tem um status elevado, ele recebe palavras da parte do Senhor que parecem alçá-lo a um novo patamar como mediador. Porque se nós observarmos, nós veremos, quem tem acompanhado as exposições em Êxodo, que enquanto nas ocasiões anteriores nós tivemos a participação do povo, veja capítulo 19, verso 8, quando o Senhor se revela já no monte, o povo responde a uma: tudo que o Senhor falou nós faremos, nós concordamos com a aliança. O povo é como se fosse a noiva dizendo sim ao noivo. E o que eles falam no capítulo 19, verso 8, é repetido no capítulo 24, verso 7, depois de um novo episódio de rito de aliança no capítulo 24. A Bíblia diz que o povo vê o fogo consumidor no cume do monte. E no capítulo 24, verso 7, o povo, mais uma vez, depois de toda a repetição da lei, das leis que nós falamos casuísticas, etc., nós temos o povo dizendo: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. A partir de agora, no entanto, Deus falará apenas com Moisés. O povo já tinha dito que não queria ouvir a voz do Senhor, mas o povo havia falado: nós queremos, mas Deus está dizendo: Moisés, eu vou continuar essa aliança, eu vou continuar no meio de Israel, mas eu vou te colocar num lugar especial. Ele diz: eis que faço uma aliança. Veja, ele está fazendo aliança, mas a ênfase aqui é na pessoa de Moisés como mediador. Diante de todo o teu povo, é interessante que ele não fala meu povo, mas ele não está rejeitando o povo. Ele está apenas unindo de tal maneira Moisés ao povo, que tudo que ele vai fazer ao povo é como se fosse por causa de Moisés. Diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Eu vou fazer coisa terrível contigo. Então Moisés agora é mais do que um libertador e guia. Ele é um representante pleno do povo, como diz o reverendo Daniel Santos, comentando esse texto. Isso está implícito na promessa do Senhor realizar feitos terríveis. Aqui são feitos gloriosos, que de tão espantosos suscitam ao mesmo tempo admiração e temor diante do povo. Embora o Senhor tenha prometido fazer prodígios por intermédio de Moisés anteriormente, e tenha feito isso, a ênfase aqui, meus irmãos, sugere um nível mais profundo de intimidade, destacando o papel elevado de Moisés como mediador que se comunica diretamente com Deus em nome do povo. E isto é reforçado pelo fenômeno sobrenatural do final desse capítulo, no verso 29. Observe que quando desceu Moisés do Monte Sinai, lembre que ele passou 40 dias e 40 noites em jejum, sem nada comer nem beber. Ele tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, e você deve fazer um paralelo com a primeira descida de Moisés, que está no capítulo 32, verso 15. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. Ele vai ver toda aquela orgia, ele vai quebrar e esmiuçar as tábuas, ele vai exercer julgamento, agora ele desce de novo. Depois de passar 40 dias, agora ele desce com as tábuas do testemunho na mão e diz que Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto e temeram chegar-se a ele. Preste atenção. O povo diz: fale-nos tu, Moisés, e te ouviremos. Nós tememos o Senhor, mas a ti nós podemos ouvir. Mas essa é a coisa terrível que Deus fez com ele.
A glória de Deus se reflete no seu rosto. E o povo olha e teme se aproximar de Moisés. É como se ele estivesse vendo a Deus. Porque eles estão vendo o reflexo da glória de Deus em Moisés. Então perceba que o papel de Moisés aqui se eleva. E Matthew Henry, no seu comentário, assim, observa, desta vez em sua estada no monte, Moisés ouviu apenas o que já tinha ouvido antes, mas ele viu mais da glória de Deus. Tendo o seu rosto descoberto, ele foi até certo ponto transformado de glória em glória na mesma imagem. Na última vez, ele desceu do monte com a glória de um magistrado para censurar, castigar a idolatria de Israel. Agora Moisés descia com a glória de um anjo, com notícias de paz e reconciliação. Daquela vez ele veio com uma vara, agora com um espírito de mansidão. Henry reconhece que isto pode ser considerado como uma grande honra feita a Moisés, para que o povo jamais pudesse questionar a sua missão, nem pensar, nem falar levianamente a respeito dele. Ele levava as suas credenciais no seu próprio semblante. Meus irmãos, é como se o Senhor estivesse dizendo que agora Ele habitará no seu povo, Ele continuará com o seu povo, Ele renovará a aliança com o seu povo, mas por causa de Moisés. Eu vou trazer para um termo mais genérico. Deus só vai continuar com o seu povo por causa do mediador. O mediador que reflete o seu rosto. O mediador glorificado. O mediador que desce para fazer com que a sua lei seja cumprida pelo seu povo. Sabemos que tudo isso aponta para Cristo, queridos. Sabemos que tudo isso, é óbvio, faz de Moisés um tipo de Cristo, porém é óbvio que o tipo é sempre inferior ao antítipo. Moisés, é óbvio, é inferior a Cristo, porque a glória do rosto de Moisés se desvanecia. Ele falava com o Senhor, descia, o rosto resplandecia, depois que falava ao povo, ele colocava o véu. Está aí escrito que ele colocava o véu. Diz que, porém, vindo Moisés perante o Senhor, verso 34, para falar, lhe removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. A glória se desvanecia, a glória se apagava, porque era uma glória temporária. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3, que o Senhor está mostrando que a glória da velha aliança, ela tende a se desvanecer, porque uma nova aliança estaria para acontecer, cuja glória era permanente. Isto merece uma mensagem à parte, mas eu já estou adiantando aqui alguns princípios importantes. Porém, meus queridos, é óbvio que Moisés acabou não entrando, por ser pecador, não entrou na terra, porque ele não honrou o Senhor no momento crucial. Moisés cometeu falhas no seu papel de mediador, em Números capítulo 20, de 2 a 13, você só anota Números 20, de 12 a 13, você vai ver que nas águas de Meribá, Moisés não glorifica o Senhor, o povo murmura de novo porque não tem água, o Senhor disse, olha, coloca-te diante da rocha, e você vai falar a rocha, e ela vai dar água. Moisés, ao invés de falar, bate na rocha com raiva 2 vezes, e ainda com uma palavra de dúvida, porventura sairá a água da rocha. Deus disse, você não me honrou, você não vai entrar na terra. Moisés foi salvo, é óbvio. Tem um lugar de honra na presença de Deus, mas ele não levou o povo adiante na terra. Quem levou foi Josué. Porém, Cristo nosso Senhor, aquele para quem Moisés aponta, adentrou o santo dos santos, adentrou o santuário celestial e lá permanece por nós. E é por causa dele que Deus mantém a aliança conosco. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Então você tem em segundo lugar, uma advertência contra alianças escusas. Depois de mostrar, de glorificar o mediador, de mostrar para Israel, olha, não é pela tua autossuficiência, mas é por causa de um intercessor que eu coloco entre mim e ti, que vai à tua frente, que vai interceder por ti.
mas o Senhor também adverte contra o perigo, contra a cilada das alianças escusas. Verso 11. Observe que ele tinha acabado de falar para Moisés: coisa terrível é o que faço contigo. E ele emenda logo a falar com Israel. Parece que ele ainda está falando com Moisés, mas o que ele fala é óbvio que se aplica a Israel. Guarda-te, guarda o que eu te ordeno, eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, etc. Abstente de fazer aliança, porque Moisés e o povo são um. Então ele está falando agora ao povo, mas nem há uma mudança de pessoa aí. É a mesma segunda pessoa, só que fica claro que ele está falando com o povo, porque Moisés é representante do povo. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais? Para que te não sejam por cilada. Se você fizer aliança com eles, eles vão ser uma armadilha, uma arapuca para você. Você vai tropeçar neles. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Porque não adorarás outro Deus. Pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele. No sentido positivo, Deus está dizendo: Deus é ciumento. Ele não aceita que você tenha outro. E Ele está dizendo: para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que em se prostituindo eles com seus deuses e lhe sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. Então, meus irmãos, o que nós temos aqui é o Senhor reforçando suas advertências quanto à idolatria. E aqui ele repete o primeiro e segundo mandamento. No verso 14 ele diz: porque não adorarás outro Deus. É o primeiro mandamento. Mas no verso 17 ele vai dizer: não farás para ti deuses fundidos. Deuses de fundição. É o segundo mandamento, não farás imagem de escultura. Mas ele fala de fundição por quê? Porque o bezerro de ouro era um ídolo de fundição, era um ídolo feito com buril, né, com um metal precioso, que poderia ser esculpido de barro, poderia ser entalhado na madeira, mas eles fizeram um bezerro de fundição. Então o Senhor aplica especificamente ao pecado que eles cometeram. Mas o que você tem aqui são o primeiro e o segundo mandamentos reiterados, ratificados. Mas eu quero que você preste atenção para um ponto que é o novo aqui, o aspecto novo. Para evitar que quebrem esses mandamentos, o Senhor os proíbe de fazerem alianças com as nações vizinhas. O Senhor ordena que eles destruam seus objetos, ele já tinha falado isso no capítulo 23, como eu indiquei. O Senhor ordena que eles destruam seus locais de culto, mas ele enfatiza o risco dessas alianças para o futuro da nação. Então, ao mesmo tempo que você tem uma repetição das promessas e advertências feitas no capítulo 23, eu quero que vocês notem comigo que aqui o Senhor acrescenta uma advertência específica como exemplo de aliança escusa. Qual é? O casamento misto. Presta atenção, igreja. O casamento misto. O que é o casamento misto? É o casamento do crente com o ímpio. Deus está proibindo, ele não está desrecomendando, como dizem alguns. Ele não está sugerindo, ele está proibindo os seus filhos de casarem com ímpios. Ele diz isso claramente, veja no verso 15, para que não faças aliança. O casamento é uma aliança. Para que não faças alianças com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com seus deuses, e lhe sacrificando alguém, te convide, comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam também os teus filhos que os teus filhos se prostituam com seus deuses. Então, observe que o ato de tomar mulheres para os filhos é um exemplo de aliança que não deveria ser feita e que o Senhor acrescenta o risco que essa aliança envolve. Cônjuges ímpios poderiam desviá-los da sua lealdade a Deus. Não é uma ordem xenofóbica, não é porque essas nações eram estrangeiras, é porque elas eram ímpias. Qualquer estrangeiro que se convertesse ao Deus de Israel poderia, sem problema nenhum, casar com um israelita. Mas o problema é que eram nações ímpias.
Isso nos leva, meus irmãos, à seguinte questão. Duas questões que eu quero propor aqui, de pergunta ao texto. Trata-se aqui de uma lei moral ou de uma lei cerimonial? Será que estamos diante de uma lei cerimonial? Sabemos que a lei cerimonial é uma lei que ela perdeu vigência com a vinda de Cristo. Nós não sacrificamos mais animais. Nós não guardamos mais as festas santas. Nós não temos mais um tabernáculo físico ou um templo físico. Nós somos o templo espiritual de Deus. Mas essa lei moral ou é uma lei cerimonial? É óbvio que é uma lei moral. Ele está falando de se desviar. Casamento é uma aliança, é uma instituição moral. A aliança é uma instituição moral. Portanto, essa proibição de casar o crente com o incrédulo tem validade permanente. Ou estaríamos hoje livres, mais livres das trágicas consequências de uma aliança com os incrédulos? Ou nós hoje estamos blindados contra o perigo de nos desviar? Em segundo lugar, eu quero ainda propor outra pergunta. Trata-se aqui de uma proibição ou de uma mera recomendação? Porque há expositores bíblicos fiéis, até de linha reformada, que diz, não, Deus apenas desrecomenda. Mas aqui é muito claro. Primeiro, nós temos um texto legal, do ponto de vista literário. É um texto legal, é um texto de leis. E as leis aqui são leis apodíticas. Você lembra que havia leis apodíticas, é aquela que Deus só dizia assim, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. E as leis casuísticas, que eram aquelas que aplicavam os mandamentos ao caso. Se um homem tomar uma mulher e fizer assim e assim, então ele deverá fazer assado. Isso é a lei casuística. Ou seja, é algo que pode acontecer. Então, talvez possa haver uma permissão, mas o que fazer para reparar isso? Mas lei apodítica é, não faça isso. Aqui está muito claro, guarda-te, abstente de fazer, verso 12, aliança com os moradores da terra. Verso 15, para que não faças aliança com os moradores da terra. Então, claramente, Deus não está desrecomendando o que quer que isso signifique, é uma proibição direta. E mais do que isso, ela é repetida em todo o Velho Testamento. Alguém poderia, mas o Velho Testamento era a época da lei, o Novo Testamento é da graça. Aí você precisa ouvir um estudo sobre dispensacionalismo e aliancismo. Essa é a visão dispensacionalista, da qual discordamos, nós somos aliancistas. O Velho Testamento é palavra de Deus tanto quanto o Novo. E a lei moral de Deus, onde é que está o não matarás? Está lá no Velho Testamento. Você acha que hoje a gente pode matar porque estamos na época da graça? Aliás, a graça atua desde a queda, irmãos. Eles também foram salvos pela graça. Então, nesse sentido, esta proibição vale para nós hoje. E ela é repetida no Velho Testamento. Deuteronômio capítulo 7, por exemplo. Você vai ver essa repetição. Deuteronômio capítulo 7. Verso 1, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, e ele menciona as nações. Verso 2, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. E vai dar a mesma ordem, porém, e assim lhes fareis, derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura. Por quê? Porque és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Você é santo. Não há comunhão entre o santuário de Deus e os ídolos. Não há comunhão entre Cristo e o maligno. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há associação entre a justiça e a iniquidade. Então você não deve fazê-lo. E
quando renova a aliança em Josué 23, Josué repete a mesma recomendação dos versos 11 a 13. Portanto, Josué 23, 11 a 13, portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus, porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, ainda em vosso meio, e com ela vos aparentardes, e com ela vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E ainda, Malaquias capítulo 2, no versículo 11, Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e Jerusalém. Ele chama de abominação. Qual é a abominação? Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Meus irmãos, não é lei cerimonial. Não é apenas uma recomendação, é uma proibição. E ainda tem muito crente teimoso que namora e casa com incrédulo. Ah, mas é melhor do que muito crente. Ah, mas eu já tive tanta decepção com crente. Não, você teve decepção com membro de igreja. Porque na sua sede por uma paixão, por um grande amor, você não viu os pré-requisitos, você não examinou, você não consultou, você não levantou referências. Não basta ser membro de igreja, ele precisa ser crente de verdade, ela precisa ser crente de verdade, piedosa, comprometida com Deus. E nós precisamos entender de uma vez por todas, que nós deveríamos fugir. Se pintou um clima, você tem que fugir. Há pessoas que ainda ficam flertando. Não, olha, eu conheci uma moça na faculdade ou na escola e a gente sabe, ela é uma moça muito direita, ela já frequentou igreja, ela é evangélica, às vezes é de uma seita neopentecostal, de seita neopentecostal, é o mesmo que ímpio. Nós precisamos entender, queridos, leia toda a história de Israel, você vai ver que o casamento misto foi a grande porta de entrada para a idolatria no meio de Israel, sempre. E ainda tem crente que insensatamente flerta com ímpios. Fuja, irmão, fuja, minha irmã, é melhor morrer solteira, antes só do que mal acompanhado. Você conhece o ditado, aplique segundo a palavra de Deus, porque aqueles que são casados com cônjuges ímpios sabem como é difícil. Aqueles que não casaram com ímpios, já eram e se converteram e o cônjuge permaneceu, sabem como é difícil. E aí, graças ao Senhor, Ele vai usar de misericórdia e lhe dar a graça. Mas fuja disso, porque a palavra de Deus diz: se você não quer quebrar os meus mandamentos, se você não quer ter outros deuses, não faça aliança com os ímpios. E o terceiro e último ponto é a ratificação dos memoriais de aliança. E aqui eu vou ser mais breve. Você vai ver que o Senhor aí repete as 3 festas. A Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes. Aí também mencionada como festa das semanas e festa da colheita ou das primícias. O que o Senhor está querendo aqui? O Senhor está dizendo: guarde os sacramentos. Realize os sacramentos. Os sacramentos vão manter você ligado à aliança. Os sacramentos são um memorial. E como nós aplicamos isso? Nós não temos mais festa dos tabernáculos, nem Pentecostes. Nós temos o batismo e nós temos a ceia do Senhor. E esses são os memoriais que Deus deixou para nós. Por isso é muito importante que você, que não é batizado, se batize. Mas para isso você precisa assumir um compromisso com Deus e com sua igreja. Com a confessionalidade cristã e reformada. E você precisa valorizar a ceia do Senhor.
preparar-se para ela, tomá-la dignamente, refletir, porque os sacramentos são fundamentais para que a aliança se mantenha. Nós precisamos do mediador. E no que diz respeito à nossa responsabilidade, nós precisamos nos abster de relacionamentos que nos afastem do Deus vivo. E terceiro lugar, nós precisamos fazer uso dos meios de preservação, dos meios de graça, da palavra e dos sacramentos, para que nós possamos ver a aliança do Senhor se confirmar na nossa vida. E eu concluo, queridos, apenas ressaltando, na próxima semana eu quero lembrar disso, que nós devemos nos alegrar, porque tudo que nós somos ordenados a fazer, nós devemos fazer com todo o nosso esforço, mas na certeza que não depende de nós. Tudo que nós fizermos de esforço vai ser compensador, porque nós temos um mediador, nós temos um intercessor na brecha, nós temos o Senhor Jesus, e é por amor a Ele, por gratidão a Ele, que nós vamos cumprir todas essas coisas. Se nós amamos a Jesus, se nós entendemos quem é Jesus, se nós entendemos o poder da sua intercessão e da sua obra redentora, nós não vamos desistir de buscar uma vida de santidade. Nós não vamos titubear, não vamos claudicar em obedecer a sua palavra. Nós vamos fazê-lo alegremente. E quando quebrarmos, nós podemos correr para Ele e pedir que Ele renove para conosco a sua aliança. Mas se nós entendemos a obra redentora de Jesus Cristo, o Deus encarnado, que intercede por nós, quanto mais nós entendemos, mais nós vamos buscar santificação e intimidade com Deus e cumprir a sua aliança. Tu és bem-vindo aqui.